Olá, tudo bem? E aí, cidadão? E aí, cidadã? Seja muito bem-vindo de volta. Estamos aqui na terceira parte desse nosso vídeo explicando quanto custa um grão de areia. Da areia até o chip, como se faz semicondutores, qual é o processo industrial, o que está por trás. Esse capítulo, esse vídeo aqui agora, ele é muito importante e é uma das principais etapas que permite separar o semicondutor em comercial, industrial, automotivo, militar. São os testes, 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 testes e mais testes. Vamos lá. Legal que você está aí, né, assistindo a mais esse capítulo, né, da série sobre o semicondutor, como é que eu saio do grão de areia e chego num silício, né? Quanto custa esse grão de areia? Só para recapitular muito rapidamente, no primeiro vídeo a gente mostrou que existe diferença entre os semicondutores disponíveis à venda aí no mercado, né? O mesmo Max 232 que eu usei lá no primeiro vídeo de exemplo, ele pode ter níveis de temperatura e aplicações diferentes, industrial, comercial, automotivo ou militar. Dependendo de qual é essa aplicação, a qualidade, a garantia de funcionamento exigida é diferente, né? Para eu poder fabricar esse semicondutor, o primeiro passo é selecionar areia. Selecionar dessa areia o silício, do silício fazer o lingote, do lingote fatiar e ter as bases de silício. E em cima dessa base, todo um processo químico, né, para poder fazer a dopagem. Uma vez que essa dopagem está pronta, nós chegamos no capítulo de hoje, que é a parte de teste, teste e teste dessa dopagem. E é aí aonde eu consigo separar DAIs com funcionamento correto ou com funcionamento incorreto e fazer um lote que trabalhe numa determinada temperatura, que tenha uma suscetibilidade de falha muito menor do que outra, né? Então é o que a gente vai tentar explicar aqui. Então imagina lá no final do meu segundo vídeo, aonde eu já tinha todo aquele processo químico feito com as máscaras, com as inúmeras camadas, né? Depositando metal, retirando metal, fazendo o processo fotoquímico, criando o circuito integrado como um todo. Uma vez que esse die está aí pronto, bonitão, igual tá na foto aqui, com seus montes, né, o seu wafer, com seus montes de die, eu começo um processo de testagem bem pesado para saber da qualidade desse circuito integrado que vai sair daí. Para cada die, eu preciso garantir no processo de dopagem que não apareceu nenhuma impureza. Mas meninos e meninas, é impureza zero, nada. As salas aonde são feitas esses processos químicos de dopagem tem que ter um grau de pureza altíssimo. Não são tolerados partículas no ar de poeira como a gente tem aqui na residência, na casa, na indústria. São as chamadas salas limpas. Eu vou abordar no quinto vídeo como é uma fábrica de semicondutor por dentro e você vai ver que a gente não pode ter uma partícula de poeira por milhão. Então é um número absurdo. Se por um acaso, mesmo com todo esse cuidado que se tem no processo de dopagem, né, de construção desses dies em cima do wafer, acontecer de uma impureza aparecer ali ou uma falha química ou uma falha de fotografia acontecer em cima daquele die, você pode ter o comprometimento de um dos transistores daquele CI. E a gente sabe que se um transistor falhar, você pode ter um comportamento anômalo no seu circuito integrado depois que ele for encapsulado. Eu preciso garantir, antes de fazer esse encapsulamento, de que esse die que eu selecionei não tem nenhum defeito. Ele está 100% funcional. Como é feito isso? Existem máquinas
pesadas, né? Pesadas, digo, em termos de tecnologia, né? Que fazem esse processo, né? Tem alguns sites que mostram todo o processo fabril do semicondutor. Eu selecionei duas máquinas aqui que fazem isso. Esses slots que estão aqui são os wafers já dopados, vindos da parte em que se fez todo aquele teste químico, o fotoresiste, e eles entram na máquina para fazer a testagem. Essa testagem vai fazer a varredura de die por die do wafer. Cada um dos wafers já dopados ali chegam nesse maquinário e você pega e testa wafer por wafer, de diversas técnicas. Essa inspeção pode ser visual, com câmeras a laser, como estava no primeiro slide aqui do meu vídeo, né? Onde eu tenho um feixe de luz varrendo die por die para saber como está acontecendo, mas também pode ser elétrica e mecânica. Eu faço contato com cada um dos dies desse wafer para ver se alguns parâmetros elétricos projetados naquele circuito, num microcontrolador, num amplificador operacional, num LDO, em qualquer coisa do mercado de semicondutores, né? Você vai testar esse cara aqui, ok? Bom, é obrigatório que essa máquina que vai fazer os testes identifique se naquele die tem um defeito, que foi ou uma falha no processo de dopagem, de corrosão, de fotoresiste, ou uma poeira que entrou, que matou aquele die, que inviabilizou aquele die. Então esse die aqui que teve o que é chamado um killer defect, um defeito que vai afetar o comportamento dele como um todo e vai inviabilizar, esse die não pode ser encapsulado. Porque se ele for encapsulado, ele vai dar falha em campo. Eu preciso detectar isso. Meninos e meninas, se eu não testar os meus dies, eu não vou detectar se aparecer uma falha desse, seja por uma poeira, seja no meu processo de máscara, seja o que seja. E pior ainda, existem algumas falhas em que, sei lá, o meu transistor não foi com o fotoresiste feito corretamente, não corroeu a parte que tinha que ser corroída, ou não foi depositado o metal do jeito que precisava ser depositado no projeto original do semicondutor, e isso aqui pode ser um potencial defeito quando o chip estiver em campo. Se eu quero garantir na indústria automotiva de que não vai haver falha numa central eletrônica, o chip que vai ser utilizado lá não pode jamais ter nenhum desses dois problemas, por exemplo. E eu preciso testar 100% do die, todo o wafer, todos os pontos para garantir isso. Como fazer isso? Bom, visualmente é uma das métodos. Eu vou mostrar alguns outros, né? Talvez você não esteja entendendo o que são esses problemas aqui, tanto o killer defect quanto o potencial defeito que pode acontecer por uma falha de corrosão, por uma sujeira, etc, etc. Tem algumas imagens bem legais aqui, né? Uma dopagem de cobre que foi feita em algum semicondutor não foi completada no processo químico, né, de dopagem do semicondutor. E aí, numa inspeção visual, aquela minha câmera laser detectou aqui que um dos transistores que estavam sendo montado está corrompido, está corroído. Tem aqui, precisava de uma camada desse tamanho de cobre depositado lá e isso não está sendo encontrado. Esse die, por exemplo, tem que ser descartado, ele não pode ser encapsulado, né? Então, depois que foi feito toda a dopagem e aquele wafer já tem os seus diezinhos todos feitos, eu tenho que fazer uma série de testes antes que eu consiga fazer o encapsulamento. Então são testes elétricos, testes de aquecimentos, né, testes de placa. Esses testes são realizados e conseguem fazer a separação dentro do wafer de onde tem cada die ok e não ok, né? Só para separar, trazendo aqui uma linguagem do mundo dos fabricantes de semicondutor, os processos fabris para semicondutor podem ser separados em duas etapas.
o que eles chamam de front-end e o que eles chamam de back-end. Front-end é você receber aquele lingote já cortado com seus slices super fininhos e fazer toda a parte química ali. Meninos e meninas, essa parte da dopagem química, ela tem que ser feita num ambiente extremamente limpo. Não pode ter impureza no ar. É uma sala com todo o ar que é trocado naquele maquinário é extremamente controlado, filtrado, para que se reduza qualquer chance de impureza. Já que uma vez esteja dopado aquilo e os dyes já criados dentro do wafer, nós vamos para a segunda etapa, que é o que eles chamam, na linguagem do fabricante de semicondutor, de back-end, aonde são feitos uma série de testes nesse wafer. Você vai testar eletricamente, mecanicamente e vai selecionar dentro de um wafer todos os bins, todos os dyes que estão ok e os que não estão ok. E vai fazer a separação desses dyes, ok? Bom, e aí você começa a ter estoques, olha só, que num vídeo logo aí pra frente nós vamos falar de por que um semicondutor tem o tal do lead time, né? O tempo de entrega, por que demora tantas semanas para você conseguir comprar uma memória, um processador, um LDO, um amplificador operacional, um TRIAC, o que quer que seja. Cara, a indústria de semicondutor tem que fazer o lingote, tem que fazer toda a parte de front-end, dopagem, tem que fazer toda a parte de back-end, testar, separar, classificar, e você pode criar estoques destes produtos acabados em cada etapa. Se há um consumo muito grande na indústria automotiva, você pode consumir os itens que já estão selecionados aqui e faltar insumos para outras indústrias. Isso aumenta o lead time de outros mercados. Se, por exemplo, a indústria de consumo de telefones celulares começa a fazer um telefone que vende bilhões de unidades pelo planeta fora, né, você começa a ter que produzir muitos chips para entrar nesse tipo de equipamento e faltar para outros. Esse controle de estoque e de produções das etapas é algo extremamente crítico para o fabricante de semicondutor. E ele tem a ver com os tempos de entrega, tempo de produção que cada fabricante tem, ok? Naquele maquinário que eu mostrei alguns slides atrás, né, esse aqui, né, esses maquinários, você consegue fazer inspeções descobrindo para um determinado wafer onde estão os dyes com impurezas, sem impurezas, bons ou ruins, né? Você pode selecionar falhas e defeitos que aconteceram no processo de front-end durante os testes que são feitos no back-end. E eu posso selecionar áreas para serem descartadas do meu wafer. Por exemplo, olha que legal. Vou tentar dar um exemplo aqui. Claro, deixa eu colocar só o slide aqui que isso vai ficar bem interessante e é uma quebra de paradigma legal que eu vou tentar mostrar para vocês. Imagina que aquele meu maquinário está fazendo teste e achou aqui um waferzinho verde bom. Quer dizer que esse cara poderia ser cortado, testado, encapsulado e ir para a indústria automotiva. Aqui tem um die ruim, com defeito. Não é para ser cortado, nem encapsulado, nem ir para a indústria automotiva, nesse ponto que eu estou mostrando aqui. Só que, por exemplo, para eu garantir que esse die aqui, o defeito que aconteceu dele não vai afetar nada, eu também não utilizo esses caras que estão aqui ao redor dele. Então eu só vou aproveitar dies que não tenha nenhum vermelho ao redor. Será que você consegue entender que aí a minha produtividade abaixa para eu conseguir garantir um elevadíssimo nível de qualidade? Esse die aqui que está ao redor de um vermelho não serve para a indústria automotiva, mas pode servir para a indústria de consumo, para a parte industrial. Então, esse cara que não tem uma assertividade de teste tão elevada... Calma, deixa eu me corrigir para não criar uma coisa na sua cabeça. Bicho, nos testes, esse cara que tá aqui, ó, passou. Tá em ordem. O parâmetro elétrico dele tá maravilha, né? Não deu defeito.
mas o do lado deu. Estatisticamente, pode-se dizer que aumenta a chance de, ao longo do tempo, esse die que está aqui do lado, de um vermelho, ter um problema. Enquanto esse aqui, que só tem verdinhos do lado dele, a probabilidade estatística dele dar um problema em campo é muito menor do que esse cara que tem uma série de dies vermelhos ao redor dele. A indústria de semicondutores analisa isso e faz esses testes diariamente enquanto estão sendo produzidos dies e mais dies e mais dies. E fazem a classificação, né, desses itens que vão para encapsulamento. Lembrando, esse processo de teste é conhecido na indústria de semicondutor como a parte de back-end. Ele acontece depois que já sofreu a dopagem, que o sistema, que o CI está pronto, montado. Eu só vou testar para saber se ele realmente pode ir para campo ou não, ok? E aí, em vários sites de máquinas, né, de empresas que fabricam máquinas para fazer esses testes, você encontra gráficos como esse, mostrando defeitos que aconteceram na dopagem, né, dies que algum problema aconteceu aqui. Então você consegue separar e isolar áreas e pegar somente pedaços que estão bons para o seu projeto, para o seu produto. Né? Empresas como, por exemplo, a Nordson, tem vários aí. Se você der googada, você vai achar várias empresas que fazem isso. Né? Ele faz toda essa seleção aqui com o maquinário e responde dizendo quais são as partes do die por clusters que podem ser utilizados, aonde tem defeito, aonde não tem defeito, aonde o die está bom, aonde não está bom. E coloca isso tudo em sistemas de dados. Você já imaginou se a gente começar a pegar todas essas informações que são feitas aí por esse maquinário, começar a jogar em nuvem e começar a programar redes de inteligência artificial para cruzar a parte de back-end, onde são feitos os testes, com a parte de front-end, a parte onde são feitas as dopagens, e começar a melhorar a qualidade desse semicondutor, reduzindo a quantidade de falhas que aparecem durante as testagens? Acredite, isso já é uma realidade. Diversas empresas de semicondutor já implementam maquinário que jogam esses dados de teste na nuvem, em redes privadas, e fazem máquinas de inteligência artificial aprenderem o que é o die bom, o que é o die ruim, e realimentar o processo de front-end, ok? Então isso já acontece. Agora, tem algumas coisas assim que são absurdas de ver quando você começa a estudar esse processo, né? Uma coisa é a inspeção visual, que acontece com máquinas que olham lá. Outra coisa é a inspeção mecânica. Sim, lá naquele die serão colocados fios terminais que trazem os pinos para a parte de fora. Quando você tem lá as perninhas do CI, né, do seu encapsulamento, e você vai soldar isso na sua placa de circuito impresso, há um caminho que liga daquele terminal até o die lá dentro. Há um ponto ali onde será soldado um fio, né, para levar esse sinal externo, do die interno, né, para a parte externa. Eu poderia, por exemplo, ter um maquinário como esse que está sendo mostrado aqui, que encosta no die e testa eletricamente aquele CI, antes dele ir para fora. Sim, meninos e meninas, tem esse tipo de coisa. Aí você imagina, tem empresas como essa tal dessa Leno, que faz esses contatos que encostam no die para poder fazer a medida elétrica, física, ali mecânica, encostando no die e fazer os testes, né? Cara, são coisas absurdas, parecem umas agulhas. Deixa eu voltar aqui, ó. 90 micrômetros de pitch são esse ferramental fabricado por essa empresa que vai aqui nessas panelas que encostam nos dies e ficam fazendo os testes. Então é algo de altíssima precisão. E conforme eles encostam aqui, o maquinário joga sinais elétricos para testar se aqueles die está ok ou não. É como se eu fosse alimentar um CI que nem foi cortado ainda, né? E aí, olha algumas fotos de microscópio eletrônico, é divertidíssimo ver isso, né? Como tá, deixa eu até colocar em tela cheia aqui, né? Aqui são os pontos em que aquelas agulhas encostaram no die para poder fazer a alimentação.
né? E aí ele fez todo o levantamento de parâmetro elétrico e consegue lá no maquinário identificar, ó, die bom, die ruim, isso pode ser utilizado, isso não pode ser utilizado, separa esse cara, acabou, né? Então sim, existe esse tipo de maquinário e uma indústria de semicondutor de alta qualidade vai fazer uso dele para conseguir melhorar a performance e a qualidade. Uma vez que os dies estão classificados ali, quem é o cara bom que pode ser aproveitado para a indústria automotiva, ou esse vai para parte industrial, ou esse vai para parte de consumer, eu preciso separar ele, porque lembre-se, né, a fotona bonita aqui, ó, ele é uma bolachona de 200 milímetros, 300 milímetros, com cada um desses quadradinhos sendo um CI. Eu preciso separar isso aqui e encapsular. Como isso é feito? Tem algumas técnicas, tem alguns processos, né? Maquinários mais antigos, né, usam a parte de blade, de lâminas. Ele serra o die, cara, com água. Serrando aqui, é lógico, é extremamente precisa a mecânica e sai cortando lá cada um dos quadradinhos. Existem técnicas com laser, agora a mais moderna é através de plasma, em que você tem as marcações ali feitas no próprio wafer e você corrói a parte que está marcada, quebrando ele em todos os dies. A Citizen do Japão, por exemplo, tem maquinário para esses 3 métodos e mostra que, por exemplo, utilizar um ou utilizar outro tem as suas vantagens e desvantagens. É mais barato você usar a lâmina, é mais caro usar o plasma, mas a precisão do corte, né, e o custo do maquinário para fazer isso é totalmente diferente. Então, dependendo do produto que você quer ter como target de aplicação, um produto de IoT, um sensor, um chip de RFID, um microcontrolador, um MEMS, como é, por exemplo, aquele que eu mostrei lá da Panasonic, o GridEye, né? Aquele MEMS é cortado assim, ó. Ok? Então você pode ter um sensor de imagem, uma memória, um microprocessador que vai exigir um corte mais preciso e o seu maquinário vai ter que ser mais preciso. Ok? Num vídeo a gente vai falar um pouquinho da lei de Moore e o que está acontecendo com o tamanho do die e qual é a tecnologia de fazer cada transistor, né? De 100 nanômetros, de 40 nanômetros, de 10 nanômetros. Cara, se você tiver um cara extremamente preciso e precisar fazer esse corte, com certeza a opção vai ser por plasma. Só que o maquinário custa caro. E aí você tem mais investimento a ser feito na sua indústria de semicondutor, né? Então, a Panasonic, por exemplo, tem um maquinário para produzir esses cortes. Eu vou deixar esses links aqui depois para você dar uma olhada. Você consegue ver qual é o ferramental utilizado numa indústria de semicondutor para fazer esse corte. Isso está público, está na web, né? A Furukawa do Japão também tem esse tipo de maquinário que pega o seu semicondutor, faz o corte e separa tudo isso aqui, né? Então, peraí, eu preciso dar um overview para você nesse vídeo aqui agora. Até agora nós falamos de front-end e de back-end no meu sistema de produção de semicondutores. Eu trouxe o meu lingote aqui, cortei ele em vários slices de wafer, fiz a dopagem. Depois que eu fiz a dopagem, levei isso aqui para fazer os meus testes. Depois que eu fiz os meus testes, eu cortei e aí eu tenho meus dies prontos. Esses dies serão encapsulados, testados finalmente e mandados para campo. Você está vendo aqui um prazo de algumas semanas para você fazer cada uma dessas etapas. Dependendo de quem é a empresa de semicondutor, você pode ter algumas dessas etapas feitas em lugares diferentes do mundo. Tem uma fábrica que faz a dopagem que está em Taiwan. A fábrica que faz o teste está na Alemanha. A fábrica que faz o encapsulamento está nos Estados Unidos. Então você tem o tempo de trâmite desses produtos correndo ao redor do mundo para você produzir o semicondutor. Em alguns fabricantes você tem o processo fim a fim. Então, quando se diz que o tempo até o equipamento
começar a ser produzido e estar disponível para ser comercializado são 20 semanas, o que se está falando é esse tempo aqui para sair do zero e conseguir ter um produto que vai ser vendido em mercado, que você consegue entrar num website e conseguir comprar, né? Se há uma demanda por um microcontrolador XYZ, se há uma demanda por um sensor de pressão, né, que está muito em voga aí durante o período da pandemia do Covid, né? Se você tem um MEMS para ser fabricado, a empresa de semicondutor prevendo uma demanda, memória, né, muita memória sendo exigida porque os novos celulares aqui têm uma demanda de memória, os carros estão consumindo mais memória, etc. Então o fabricante de memória vai acelerar alguma dessas fases e produzir lotes gigantescos de wafer, lotes gigantescos de teste, lotes gigantescos de die, lotes gigantescos de montagem e teste final. E aí você vai consumindo cada um dessas etapas. Se por um acaso o mundo inteiro correu atrás de sensor de pressão, todos os estoques de itens montados, de bancos de die, de bancos de probe, bancos de wafer para serem dopados esgotaram, você tem que aguardar esse prazo inteiro acontecer para que você produza uma nova fornada, ok? Não há mágica, não tem como, algumas dessas etapas não tem como acelerar. Lá no meu trabalho na Avent, o que eu tenho visto de empresas, não, mas cara, pelo amor de Deus, não posso esperar 25 semanas, não posso esperar 30 semanas para o meu produto, cara, tem que fazer isso em 10 semanas. Bicho, se é um item de semicondutor que tem que passar por isso e acabou o estoque de die, tem que produzir mais die. É um processo químico, é um processo mecânico de teste, com muitas etapas para garantir a qualidade que não tem como acelerar, ok? Então não há o que fazer. O que se pode fazer é a indústria semicondutor prever uma demanda de determinado item e se estocar em determinada etapa do processo, para que quando essa demanda vire algo comercial, você tenha isso disponível. Ok? Então essa é a ideia. Esse assunto é tão interessante que eu acho que eu vou levar ele para um quarto vídeo, né? E tratar um pouco mais o aspecto do que é uma fábrica por dentro e quanto tempo eu demoro, né, para ter um semicondutor em mãos a partir do momento que eu coloquei um pedido, né, nessa fábrica. Então a gente vai explorar isso aí no próximo vídeo falando dessa questão de prazo de entrega, processos Fabrizio, como é fazer uma fábrica de semicondutores, etc, etc, etc. Bom, vamos lá e vejo vocês aí na próxima. Valeu, galera. Obrigado. La